Gente, agora nós vamos falar sobre como se dava a perspectiva política dentro do território de Lagos. E essa é uma parte muito importante para a gente entender justamente como os brasileiros retornados estavam enquadrados nesse jogo. E vamos lá. Entendendo de um modo geral como é que estava se dando a conjuntura, os retornados que estavam voltando para o Brasil, eles se viam imersos em uma situação política muito complexa. Porque ela basicamente se resumia em duas metades de influência. Uma estava centrada nas relações entre segmentos de origem estrangeira e autoridades indígenas na cidade, e outra que dizia respeito à totalidade da rede de comércio com o interior da região e envolvia inúmeras comunidades de Lagos. Então, levando em consideração a influência dos retornados, como é que se dava o lugar deles nessa conjuntura? Os brasileiros e os saros, eles viviam um contexto de conflitos entre os ingleses e o rei de Lagos. E em sua grande maioria, eles apoiaram-se nos ingleses para manterem justamente a sua independência em relação às autoridades legais. Os saros, por sua vez, eram, para todos os efeitos, súditos britânicos, mas os brasileiros compartilhavam com eles os mesmos privilégios da estrutura política, que era a de ser uma comunidade africana ocidentalizante. E aí um exemplo de privilégio brasileiro é o fato de que o cônsul inglês ele compelia o rei a abonar as taxas que cobravam aos imigrantes brasileiros. E os chefes de guerra eles iam tudo isso como um grande absurdo, inclusive protestavam contra a arrogância dos retornados, que já tiveram passado antes por eles como escravos e queriam expulsá-los, mas eles não tinham poder suficiente para fazer isso. Então a gente vê que existia um certo conflito aí de interesses, inclusive uma visão, de prepotência mesmo, de como esses retornados tinham passado por aquela estrutura, por aquele comércio de escravos, e hoje em dia eles estavam ocupando posições de poder e de prestígio. De um modo geral, os retornados eles marcaram então essa distância mesmo em relação às autoridades tradicionais de Lagos e se aproximaram com os britânicos. Mas a gente podia ver essa divisão entre dois grupos, os pró-ingleses e os pró-Docemo, que no caso era o rei de Lagos. No entanto, a gente não pode simplesmente generalizar e achar que o papel político dos retornados foi unívoco, especialmente no interior, porque os seus gostos ocidentalizantes não necessariamente os tornavam automaticamente pró-ingleses. Na realidade, e aqui está algo muito importante para a gente levar em consideração e destacar, os retornados eles buscavam ampliar o seu poder apoiados no prestígio que acumulavam nos dois polos de espaço. No caso, o prestígio em Lagos e a influência nas suas cidades de origem. A participação direta na política interna das cidades era muito delicada, porque as cidades elas temiam a ingerência desses emigrados ocidentalizados, numa ideia de que eles estavam à margem da estrutura tradicional, e os ingleses nem sempre viam com bons olhos essa aproximação, inclusive acusando os retornados de estarem fomentando guerras no interior. Então aqui a gente vê, na mesma perspectiva de que eles tinham uma certa influência nos dois polos, existia uma certa desconfiança e uma certa limitação da atuação deles, tanto no interior quanto nas cidades. O desaparecimento desse ato em que os retornados se moviam foi provocado pela penetração britânica definitiva no interior, que aconteceu na década de 1890, acabando as bases de influência que os retornados tinham no interior e na cidade, especialmente no interior nesse caso. Acabando as bases de influência que os retornados tinham no interior, que funcionavam inclusive como uma espécie de intermediários ali. Nessa época, a gente tem o início da cultura do cacau, e nessa conjuntura, inclusive, foi mantido um padrão de associação com a estrutura de poder local, mas a grande influência política de poder que os retornados tinham não seria mais recuperada. Então, em resumo, existia esses conflitos entre zonas de interesse e zonas de atuação. Os brasileiros retornados e os saros, eles tentavam ficar intermediando entre os dois espaços, mas esse ato, todo esse movimento foi acabado justamente com a penetração britânica no interior e a dominação daquele território. Então a gente vê todo um cenário de estreitamento político. E quais são os impactos desse estreitamento político que inclusive vão reverberar nas manifestações culturais e na própria comunidade brasileira como um todo? Primeiro que a gente tem sérias repercussões nas opções de alinhamentos dessa burguesia de brasileiros e saros. Então não necessariamente eles poderiam manter as suas alianças
como eram antes, né? Elas foram estreitadas. A gente tem, como citei anteriormente, a penetração desses ingleses nas cidades do interior. A gente tem, muito acentuadamente, racismo nas igrejas, que rebaixavam muitas vezes os retornados. Os postos eram colocados para eles como postos subalternos, eles não deveriam ocupar posições de mais prestígio, de mais destaque. E aos poucos, os cargos relevantes, como fiscais, bispos, policiais, fiscais, são assumidos quase que exclusivamente por brancos. Então, em síntese, acabara essa era de ouro dos retornados, e nem na política nem no comércio eles passarão pela proeminência da qual antes aproveitavam. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a parte que eu particularmente acredito que tem uma relevância muito grande nesse capítulo, que justamente explica as opções culturais, como se manifestava a cultura dentro da comunidade brasileira que residia em Lagos. Então eu vou pontuar para vocês algumas características e explicar elas na medida em que eu for falando. Primeiro de tudo é que essa comunidade, ela parece ter se organizado em torno dos seus grandes homens. Quem eram esses grandes homens? Em geral eram negociantes ricos, em geral atacadistas, dos quais as famílias pobres dependiam constantemente. E aí, a gente entende que a partir disso, existia inclusive até um resquício brasileiro escravocrata de uma moral austera, de uma moral severa, de um cunho patriarcal mesmo. E isso se manifestava não só na forma de dependência ou alguma coisa do tipo, mas muitas vezes até mesmo se manifestava a partir de castigos físicos, de uma visão muito importante de autodisciplina, de respeito aos mais velhos, enfim, que parece de fato ser um resquício escravocrata mesmo do Brasil. Existe uma pressão muito grande para o casamento. Então, a primeira característica geral que a gente precisa entender é que essa comunidade, ela se organizou em torno desses grandes negociantes, grandes proprietários, dos quais as famílias pobres dependiam fortemente e dos quais eles exerciam de um certo poder ali patriarcal, de um certo poder rígido e severo. Além disso, os brasileiros eles contavam com uma certa rede de apoio, inclusive as espécies de associações de ajuda mútua, que geralmente vinham sob invocação religiosa, tinham um certo cunho religioso. Então, nessas associações, vários brasileiros pertenciam a elas e esperava-se delas ajuda em algumas ocasiões, como por exemplo, casamentos e enterros. Essas associações de ajuda mútua, elas parecem ter sido verdadeiros instrumentos da solidariedade, né? Da manifestação e materialização da solidariedade dos brasileiros, né? Uma espécie de irmandade dos quais eles não negavam ajuda, especialmente nesses eventos que eu citei agora, né? Casamentos, enterros, enfim. Inclusive, pelo próprio tamanho do enterro, podia medir-se a importância de um homem. Um fator interessante para a gente lembrar aqui, que particularmente me chamou bastante a atenção, é que existia uma dificuldade daqueles que voltaram ao Brasil a se adaptarem, né? Então, a memória que eles tinham do Brasil era uma memória de saudade mesmo, uma memória da qual eles retratavam o país de uma forma paradisíaca, dos quais os senhores eram benevolentes, da qual existia uma grande fartura. Inclusive, uma visão de origem da comunidade, que era baseada muito na experiência compartilhada de escravidão. Inclusive, essa experiência, ela era muito metamorfoseada em um mito de heróis civilizadores. Então, como assim? Os brasileiros, eles se percebiam como focos de luz e progresso, com a visão de que, entre aspas, a escravidão civilizara a região. Então, existe essa memória, essa visão que, né, deve ser levada em consideração e analisada dentro da conjuntura em que eles estavam inseridos. Apesar de existir esse compartilhamento comum do histórico escravocrata, o verdadeiro elo da comunidade, na realidade, era o próprio Brasil, e não necessariamente esse passado de escravidão. Então, era uma etnia com uma origem específica, com uma língua própria, com roupas de cunho mais ocidental, cozinha que sofria das interferências brasileiras, que também, enfim, tinha nossas próprias interferências africanas, as festas, os cultos, enfim. Inclusive, os brasileiros, eles se destacaram muito na vida cultural e na vida social da colônia pelo seu gosto pelo teatro, pelo canto, pela dança, tidas como diversões elegantes. Então, em suma, a gente tem duas dimensões da cultura dos brasileiros.
Uma diz respeito à comunidade como um todo, essas características, né, esse conjunto de características, e a outra um pouco mais específica diz sobre uma burguesia comerciante que foi se formando, inclusive francamente ligada aos valores ocidentais, que é algo que eu fui delineando, né, aos poucos. Na medida em que a gente falava sobre comércio, sobre política, dava para entender que de fato estava se formando essa burguesia comerciante. E é justamente dessa burguesia que vai sair uma espécie de proto-nacionalismo que vai se manifestar em uma valorização das tradições iorubanas. E qual foi o contexto que se deu para essa visão, para essa manifestação de uma valorização acentuada das tradições iorubanas? É importante levar em consideração, na conjuntura que a gente vai tratar aqui, as perspectivas na época. Então, o comércio estava muito estagnado desde os anos 80, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Existia a penetração britânica no interior desde a década de 90, que nós também falamos anteriormente. Existia um racismo muito forte nas funções públicas e nas igrejas. Então existia uma crise geral, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de identidade, digamos assim, né? Uma crise, enfim, que colocava em xeque as bases culturais daquelas pessoas. E essa burguesia de Lagos, que estava se preparando para suceder os ingleses, se sente abandonada e totalmente sem perspectivas. Então, qual é a resposta dessas pessoas? É justamente desenvolver um movimento de revisão cultural, que é essa pegada de colocar em alta, colocar em evidência a valorização das tradições iorubanas. Então, nesse contexto, a gente vai ter a língua iorubá, que antes era muito desprezada, porque só o inglês era ensinado, ela passa a ser muito valorizada. É criado grupos de estudo de folclore e da literatura iorubá. Existe até uma contraposição, né, de ridicularização de roupas ocidentalizadas, sobrenomes estrangeiros. É interessante até porque é uma burguesia que tem um cunho mais ocidentalizado, mas esse movimento vem justamente para questionar um pouco esse lugar, né, e se dar mais protagonismo para a cultura iorubana como um todo. Então, eu acredito que os pontos que eu falei aqui sintetizam bastante as vivências, as experiências culturais dos brasileiros em Lagos, né? Sobre essa questão de uma comunidade organizada em torno de grandes homens, essas associações de ajuda mútua, né? Um passado em comum escravocrata, mas não só um passado em comum escravocrata, mas um passado também que diz sobre ser brasileiro, sobre absorver as raízes brasileiras, né? Se identificar dessa forma. E também em relação a essa questão da burguesia e da revisão cultural. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar do estrangeiro. Qual era o lugar, como é que ele ocupava ali dentro de Lagos. E, gente, para entender essa questão, é preciso levar em consideração que existe um paradoxo nessa condição de ser estrangeiro. Porque as sociedades tradicionais, elas tinham uma espécie de papéis reservados para essas pessoas. E o lugar delas era justamente ser parte integrante da estrutura social. Então, a distância social do estrangeiro, ela era socialmente prescrita. E uma ideia geral era permeada no sentido de que, se ele está na sociedade, ele não é da sociedade. Então, existe essa perspectiva de não lugar, digamos assim. E aí é muito sintomático aquilo que a gente estava falando sobre a criação de grupos, né? A criação de valorização de tradição, a criação de fortalecimento mesmo de raízes, de conexão com as raízes brasileiras, até porque as opções não era só, assim, vinha a partir dessa perspectiva de opção de grupo, mas ela era também uma forma de sobrevivência, de ajustamento dentro da sociedade, de uma forma de se colocar ali como algo. Uma manutenção de uma identidade separada que não deve ser apenas vista como estou com saudade do Brasil, estou com saudade Bahia. Não deve ser vista só a partir dessa perspectiva de saudosismo, mas também com um desejo que, inclusive, era muito próprio, né, de como as pessoas enxergavam esses retornados, de distanciamento, né? Então, a partir disso, existia uma conveniência de se preservar uma distinção, de se colocar enquanto distinto para se colocar de alguma forma, para se determinar de alguma maneira, né? Se colocar, se ajustar de algum modo.
Porque se não existia um reconhecimento de que aquele retornado fazia parte daquela sociedade, se ele era um estrangeiro, era preciso buscar outras opções de sobrevivência, de ajustamento. E aí alguns retornados, eles fundiam-se novamente à população, apesar de ser muito difícil, e isso era feito, mas a maioria tentou realmente por essa via, né, de valorização das tradições, enfim, de se colocar mesmo como um brasileiro. Inclusive, é sabido que existiram vários inúmeros sinais e códigos culturais, né, para se caracterizar. E o maior deles foi o sinal por excelência da identidade brasileira de Lagos, que é o que a gente vai ver adiante, justamente no capítulo Catolicismo em Lagos. Fala galera, me chamo Vitória Maria, eu sou bolsista do PET, o Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e esse é mais um episódio da nossa série de podcasts preparatórios para o mestrado em Antropologia na UFC. Então, eu me debruçarei especificamente sobre o quarto capítulo da obra Negros Estrangeiros, os escravos libertos e a sua volta à África, da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Primeiramente, para entender o chamado Catolicismo em Lagos, o rebanho e seus pastores, que é o capítulo que a gente está abordando, é interessante pontuar aspectos responsáveis pela unificação da religião católica no território nigeriano. Como dissertado nos capítulos anteriores, o estigma da escravidão foi um dos grandes responsáveis pelo desejo e necessidade dos africanos em retornar ao continente de origem, porque apesar de livres, entre aspas, da condição de escravos, eles se encontravam marginalizados na ascensão do mercado capitalista no Brasil, porque mesmo sendo valorizada a mão de obra estrangeira, isto é, a europeia, a africana era rejeitada, além da ausência de políticas de inclusão por parte do governo a esses grupos excluídos. Dessa forma, quando se fala da inserção do catolicismo em Lagos, é importante dizer que até 1862 não havia vestígios dessa religião nesse território, era reconhecida apenas a protestante. E é aí que a partir desse ano são encontradas unidades de grupos brasileiros que tinham o objetivo de instaurar os dogmas católicos na região. Nesse sentido, é notável uma grande mobilização por parte dos chamados missionários, ou seja, aqueles destinados a levar a palavra de Deus, juntamente com os brasileiros, em construir a primeira igreja católica em Lagos, uma vez que para os brasileiros principalmente, a urgência da missão significava também uma simbologia da presença de uma religião tão prestigiosa quanto a dos protestantes. E aí, sob essas circunstâncias, eles estavam dispostos a arcar com os custos financeiros da edificação de uma igreja que realmente se consolidou em 1881 precisamente. Entretanto, ainda que houvesse o desejo genuíno dos fiéis em colaborar com a propagação do catolicismo, muitos se queixavam os missionários, que acreditavam ser dignos de grande autoridade, da ortodoxia degenerada seguida pelos brasileiros. É válido até mesmo citar os 3 principais motivos que a própria autora menciona, sendo o primeiro deles a ignorância que a comunidade tinha com os princípios da igreja, ou seja, não cumprir rigidamente com os dogmas católicos, já que havia uma grande indiferença dos brasileiros pelo preceito da abstinência. Outra questão que incomodava os missionários eram os costumes dos fiéis, tendo a poligamia e o pouco respeito pelo casamento como exemplo disso. E, por fim, a adesão a outras religiões por parte dos brasileiros era uma grande questão para os missionários que justificavam ser incorreto tal princípio. Entretanto, para os brasileiros, eles julgavam a religião como algo dependente do contexto e da localização em que o povo que aceita está situado, haja visto que, para eles, devido à individualidade e subjetividade de cada sujeito, convém certos dogmas e outros não. Outro aspecto que a antropóloga levanta ao longo do capítulo é sobre a grande importância que a instituição escolar teve naquele período e contexto. Juntamente à missão de evangelizar aquele povo, a construção de escolas católicas fazia parte dos grandes objetivos dos missionários, pois eles acreditavam estar suscetíveis à propaganda herética os jovens que frequentavam escolas protestantes.
A princípio, a questão da linguagem utilizada como ensino foi o português, sendo justificada tal escolha como uma língua de conexão entre os diferentes grupos que habitavam aquela região, além de contribuir para a preservação da língua nativa dos brasileiros. Entretanto, visto que o conflito entre os missionários e os brasileiros antecede a questão escolar, a linguagem acabou sendo modificada com o passar do tempo, sendo por fim utilizado o inglês com o objetivo de facilitar a comutação entre o comércio local e o estrangeiro, além de favorecer o acesso a oportunidades de empregos conferidos pela administração colonial ou pelo comércio europeu. Aliás, o número de meninas matriculadas na escola superava o dos meninos, e isso pode ser compreendido pelo fato de que os rapazes eram chamados desde cedo ao mercado de trabalho. Vale também comentar que apenas a partir de 1873, as escolas que antes eram mistas, coisa que os missionários abominavam, passam a ser separadas. Outro sim, como dito anteriormente, a criação de escolas era um grande desejo dos missionários, isso porque, para eles, era uma forma de disseminar o evangelho com a intenção de atrair desde cedo mais fiéis. É possível dizer que, para remediar a ausência de cristãos, a solução encontrada pelos missionários foi a de comprar escravos para libertá-los, com o intuito de educá-los com os princípios teológicos. Todavia, esse é outro aspecto que fortalece a divergência entre a comunidade e os missionários, pois, para os brasileiros, a necessidade de escolas era uma medida de fortalecer o elo da própria comunidade entre si. Por fim, a autora encerra o tópico escolar expondo a indecência e indelicadeza que os missionários tinham com o povo indígena, pois era notável que existia um receio de contratá-los para serem professores e catequistas, coisas que são indissociáveis para eles, nas escolas católicas. Bom, se encaminhando para o final do capítulo, a autora, depois de ter sistematizado como se deu a introdução do catolicismo e a sua influência tanto para os nativos de Lagos quanto para os brasileiros, levanta o questionamento se houve uma conversão das religiões tradicionais para as universais. Como explicado anteriormente, incomodava os missionários a identificação da comunidade com outras religiões, podendo citar o islamismo como uma delas, já que muitos brasileiros seguiram essa vertente. Por conseguinte, a autora classifica o sentido de religiões universais, caracterizando-as como aquelas que possuem um Deus exclusivo, enquanto anula a possibilidade de existência de outros deuses, mas afirma incluir todos aqueles que aderem aos seus preceitos. Tal religião afirma-se como generosa, ao mesmo passo que é intolerante ao ignorar a existência de todas as outras. Visto isso, a antropóloga conclui que durante o século XIX, em Lagos, não houve essa transição, posto que mesmo o catolicismo sendo visto como característica coexistente de ser brasileiro, muitos aderiram outras religiões por defenderem o critério da pluralidade. Visto isso, segundo eles, a religião é intrinsecamente ligada ao contexto social e histórico de um povo. Portanto, encerra a escritora, o catolicismo exerceu uma posição de religião tradicional e não universal no território nigeriano, pois é identificável a adesão de muitos membros, brasileiros inclusive, em outras inúmeras religiões. Gente, em síntese é isso. Eu fiz uma amostra para vocês bem geral de como se dava as questões políticas, as questões econômicas, como se dão as manifestações culturais desses retornados em Lagos. Eu espero que eu tenha me feito entender e que esse capítulo tenha ficado mais claro a partir dessa exposição que foi feita. Vale ressaltar que, além dos podcasts, também é importante conferir a nossa revista eletrônica, que se chama Haveres, uma realização dos e das discentes do curso de graduação em Ciências Sociais, que é ligada ao PET. A revista se dedica à publicação de artigos originais, resenhas, ensaios, sendo eles escritos e visuais, entrevistas e outras expressões científicas voltadas para a área de ciências humanas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!